Então, novamente, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao evento 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, que é organizado pelo projeto 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, que é vinculado também ao Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência, o PDIC, PRACE e o FOP, e pelo Projeto de Extensão Direitos da Pessoa com Deficiência, o DPD, que faz parte do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Daniela Aparecida Vale Carvalho, sou aluna do 4º período de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto e irei conduzir a mesa de hoje para vocês. Em sequência, alguns esclarecimentos iniciais, né? O link para o preenchimento da lista de presença será disponibilizado no chat durante a palestra. Então, peço a atenção de vocês, porque o link só ficará disponível durante 1 hora após o término do evento. Atentem-se em preencher corretamente o nome, pois esse será o que constará no certificado. Para o bom andamento do evento, também gostaria de pedir que deixassem os questionamentos e comentários no chat. As eventuais perguntas serão respondidas ao final do encontro, pela ordem que foram postadas. Logo depois será dada a oportunidade para as pessoas que assim desejarem se dirigir à palestrante diretamente pelo microfone. O evento de hoje, né, é o 4º de uma série de encontros que ocorrerão ao longo do ano de 2021, e temos como tema de hoje a tomada de decisão apoiada, reflexões acerca da aplicabilidade prática do Instituto. A proposta surgiu em decorrência dos 5 anos de vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência e tem como objetivo realizar encontros mensais com abordagens temáticas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, levando conhecimento, desafios e reflexões aos alunos de Direito da UFOP e também de outras unidades acadêmicas e universidades, bem como para a população ouropretana e da região dos Inconfidentes. O evento conta com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a PRACE, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFOP, PROEX, do Departamento de Direito e do Programa PPGD Novos Direitos, Novos Sujeitos, a quem nós prestamos os mais sinceros agradecimentos. Também gostaria de agradecer a presença de todos, em especial o professor André, que está junto com a gente, e a nossa convidada de hoje, Eloá Leão. A Eloá, graduada em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem especialização em Direito Civil e Processual pela Universidade Estácio de Sá, atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação Novos Direitos, Novos Sujeitos da Universidade Federal de Ouro Preto, é pesquisadora e coordenadora discente do Grupo de Estudos Centro de Estudos em Biodireito, CEBID-UFOP, e membro do Projeto de Extensão Direitos da Pessoa com Deficiência, ligado ao Núcleo de Direitos Humanos da UFOP. Também é coordenadora do projeto 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, sob supervisão da nossa professora doutora Yara Antunes de Souza, pesquisadora bolsista da UFOP. Para abrir os trabalhos, convido e passo a palavra, então, para Eloá Leão, para iniciar sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Espero que estejam bem, na medida do possível. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Yara e as pesquisadoras e pesquisadores do projeto 5 anos do EPD e do projeto de extensão Direitos da Pessoa com Deficiência, pelo convite, pelo apoio, principalmente. São 2 projetos muito importantes para mim, que eu tenho um carinho muito grande. Então, eu estou extremamente feliz de poder estar apresentando aqui para vocês hoje. E também é uma grande responsabilidade, ainda mais depois dos nossos 3 primeiros encontros, com a Maria Aparecida, a professora Mariana Lara e a professora Thaís Câmara. Então, eu espero atender as expectativas de vocês e poder contribuir também para o nosso 4º encontro de hoje. E agradecer também a presença de todas e todos que se interessaram pelo tema da tomada de decisão apoiada e querem conhecer um pouco mais sobre o Instituto também. Eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um momento. Todos conseguem ver? Então, tá bom. Como a Daniele disse, o tema de hoje é a tomada de decisão apoiada, reflexões acerca da aplicabilidade prática do Instituto.
Eu sou mestrando do programa de pós-graduação Novos Direitos, Novos Sujeitos, da Universidade Federal de Ouro Preto, sou orientada pela professora Yara e pesquisadora do Centro de Estudos em Biodireito. E a minha pesquisa no mestrado é justamente sobre a tomada de decisão apoiada e a sua aplicabilidade nos tribunais, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu ainda não terminei a minha pesquisa, ela ainda está em andamento, mas eu vou compartilhar com vocês aqui hoje alguns dos estudos que eu já venho fazendo sobre a tomada de decisão apoiada. E antes da gente falar propriamente sobre a tomada de decisão apoiada e os desafios que a gente vem percebendo sobre a sua aplicabilidade, eu acho importante a gente entender um pouco sobre a sua origem também, e algumas mudanças que ocorreram nos últimos anos em relação ao tratamento destinado às pessoas com deficiência. E a gente tem como um dos marcos principais a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é conhecida como Carta de Nova York. Essa convenção, ela proporcionou importantes mudanças em relação ao reconhecimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. E o Brasil, ele é signatário dessa convenção, então ele assinou esse tratado, concordando com seus propósitos, mas mais do que isso, o Brasil aprovou e ratificou a convenção nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República de 88. E o que isso significa? Que, por causa desse procedimento, por ter passado por esse procedimento, a convenção se tornou o primeiro tratado internacional de direitos humanos com status de norma constitucional. Então, ela tem a mesma força que uma emenda constitucional. Então, desde 2009, que foi quando o Brasil aprovou e ratificou, conforme esse procedimento, a gente tem essa proteção em relação aos direitos humanos e os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Então, essa convenção ela tem aplicabilidade direta e imediata aqui no ordenamento jurídico brasileiro. E a convenção, em seu artigo 1º, apresenta o seu propósito, que é justamente promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. E, além disso, a Convenção trouxe em seu artigo 12, que é um artigo muito importante, primeiro, que todos os estados signatários, são os países que assinaram essa convenção, eles devem reconhecer que a pessoa com deficiência ela tem capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a primeira coisa é que os países devem reconhecer a plena capacidade das pessoas com deficiência. Além disso, os estados e os países devem adotar medidas que sejam apropriadas e efetivas para promover o acesso das pessoas com deficiência, para elas conseguirem ter esse apoio para exercer realmente a sua capacidade. Então, além de reconhecer a capacidade em igualdade de condições, os estados devem adotar medidas apropriadas para promover esse acesso e esse exercício. Com isso, a convenção, ela proporcionou uma mudança de paradigmas, uma mudança de preconcepções que é muito importante. A gente sai de um sistema que era pautado na substituição de vontade. Então, a gente tinha a limitação da capacidade das pessoas com deficiência, aqui no Brasil, pelo processo de interdição e da curatela, que era a regra anteriormente, e a gente passa para um sistema de apoio, que é justamente priorizar os interesses, as necessidades das pessoas com deficiência, visando o exercício da sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. E para isso, apesar de já ter ratificado a convenção, igual eu falei, para a gente poder adequar a nossa legislação ordinária, o Brasil promulgou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que justamente é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, como foi estabelecido pela Carta de Nova York. E uma mudança muito importante que o Estatuto trouxe foi em relação ao conceito de deficiência. Hoje, a gente considera a pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, mas que quando em interação com uma ou mais barreiras, vai dificultar a sua participação
na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, em relação a esse conceito, a gente tem uma mudança, né, para um conceito aberto de deficiência, e a gente sempre comenta nas reuniões do projeto de extensão que a deficiência, ela também está na sociedade, justamente por não conseguir quebrar essas barreiras e torná-la acessível para todas as pessoas. Então, esse é um conceito que foi trazido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E com isso, a gente tem uma mudança também em relação à avaliação da deficiência. A gente sai de um modelo médico que era limitante e que categorizava as deficiências, então bastava a gente ter um laudo médico que ia testar qual tipo de deficiência que a pessoa tinha, então o médico colocava a classificação, que é a CID, e a partir disso a pessoa já era considerada incapaz, já tinha sua capacidade limitada. Então era um conceito fechado e que limitava a capacidade da pessoa com deficiência. E a gente passa para um modelo de avaliação biopsicossocial. E o que isso significa? Que a avaliação da deficiência ela deve ser feita por uma equipe multidisciplinar. Então, que não vai ser composta só por um médico, mas também por psicólogos, por pedagogos, assistentes sociais, que justamente vão ser capazes de não só apurar esse impedimento que a pessoa tem, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, mas principalmente as barreiras que ela encontra na sociedade. Essas barreiras que vão dificultar a sua inclusão, a sua participação, o exercício da sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. E por que eu estou falando isso tudo? Por que eu achei importante apresentar isso primeiro? Porque para a gente entender a tomada de decisão apoiada, qual que é o seu objetivo principal, a gente precisa ter em mente, primeiro, todas essas mudanças que a Carta de Nova York e o Estatuto proporcionaram. E como eu disse lá no início, o artigo 12 determinou que os estados, né, devem adotar medidas que fossem apropriadas e efetivas para promover o apoio da pessoa com deficiência no exercício das suas capacidades. Então, a medida que o legislador escolheu foi justamente a tomada de decisão apoiada. E a tomada de decisão apoiada, ela é uma novidade que veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela não existia antes disso, diferente da curatela, que a gente sabe, foi até o tema do nosso terceiro encontro, a curatela já existia anteriormente, mas com o Estatuto ela também sofreu algumas alterações importantes, e a tomada de decisão apoiada está no artigo 84, parágrafo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o artigo 84, ele vai reforçar que a pessoa com deficiência ela tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. No parágrafo 1º, vai trazer justamente a exceção que, quando for necessário, e depois que passar pela avaliação de uma equipe multidisciplinar, a pessoa vai poder ser submetida à curatela. E aí, no parágrafo 2º, a gente tem que é facultada à pessoa com deficiência a adoção do processo de tomada de decisão apoiada. Então, mais uma vez, a gente tem que a regra é a capacidade da pessoa com deficiência. Apenas em situações excepcionais, depois da avaliação da equipe multidisciplinar, que a gente vai ter a curatela. E aí a gente tem a possibilidade, que é uma faculdade, é uma escolha que a pessoa com deficiência pode ter para escolher a tomada de decisão apoiada. E qual que é o conceito que a gente pode trazer da tomada de decisão apoiada? Trata-se de medida de apoio e não substitutiva de vontade, com o objetivo de promover o exercício das autonomias da pessoa com deficiência. Então, ela visa conceder o suporte necessário, fornecendo os elementos e informações para que a pessoa possa tomar as suas decisões. Então, mais uma vez, a pessoa ela tem capacidade plena, em igualdade de condições com as demais pessoas, mas às vezes, em virtude de alguma vulnerabilidade, alguma insegurança, a pessoa com deficiência, ela quer escolher, ela quer utilizar a tomada de decisão apoiada para receber esse apoio, esse suporte, essas informações, para tomar as suas decisões de forma mais segura. E o seu procedimento, ele está previsto no artigo 1783-A do Código Civil. Mas antes de passar para o procedimento, que eu acho importante também a gente entender como que é feito o procedimento da tomada de decisão apoiada, eu acho que a gente precisa entender o que significa esse exercício das autonomias. Quando a gente fala de autonomias, do que a gente realmente está falando. E aqui eu trouxe um conceito de autonomias
No direito, a gente tem o princípio da autonomia privada, mas eu optei por trazer um conceito diferente de autonomias no plural, justamente para a gente tentar abarcar as diversidades e as múltiplas formas que a gente tem de exercício dessas autonomias. A gente vem discutindo isso bastante também dentro do Centro de Estudos em Biodireito, então achei importante trazer aqui para a gente compreender o que realmente seria esse exercício de autonomias. E eu trouxe um conceito que está em um artigo da professora Iara, junto com a professora Natália Lisboa, e eu vou ler aqui para vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre ele. Junto ao conceito de capacidade, de direito e de exercício, e aqui, de forma bem breve, no direito, o artigo 2º do Código Civil, ele traz que toda pessoa que nasce com vida, ela tem personalidade jurídica. E o que é isso? A personalidade é o reconhecimento de ser pessoa e de ser sujeito de direitos e deveres. E a capacidade de direito vai ser justamente isso, a aptidão da pessoa de ser titular de direitos e deveres. Então, toda pessoa que nasce com vida, ela é titular de direitos e deveres no âmbito civil. E a capacidade de exercício, que a gente conhece também no direito como capacidade de fato, é justamente a possibilidade que a gente tem de exercer esses direitos e deveres que todos somos titulares. E é em relação a essa capacidade de fato que a gente pode ter a limitação, né, da sua capacidade. Mas só para poder explicar para todo mundo ter em mente o que seria essa capacidade de direito e capacidade de exercício. Então, junto ao conceito de capacidade, de direito e de exercício, que se trabalha a autonomia, que corresponde à capacidade das pessoas de se autogovernar, de tomar decisões acerca de si, sem sofrer imposições externas. Pode-se resumir seu conteúdo por meio da expressão da autodeterminação, que é fundamentada, por sua vez, na dignidade da pessoa humana. E lembrando, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional que a gente tem assegurado na nossa Constituição e também é um dos propósitos da Carta de Nova York. Então, a gente tem que essa autonomia representa a capacidade que a pessoa tem de compreender a realidade, refletir sobre ela e externar a sua vontade, que assim é considerada discernida, tomando suas próprias decisões. Então, a gente entendendo o que seria esse exercício das autonomias, a gente pode passar para o procedimento da tomada de decisão apoiada. E a gente tem procedimento no artigo 1783-A do Código Civil, como eu disse. E a tomada de decisão apoiada, ela é um procedimento de jurisdição voluntária. E o que isso significa no direito? É um procedimento que não vai ter conflito entre as partes, mas a pessoa precisa formular um pedido judicial para ela obter a autorização do juiz. Então, aqui no caso, a pessoa ela precisa apresentar um termo de apoio, pedindo a homologação do juiz em relação a esse termo, que seria da tomada de decisão apoiada, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas a gente pode, né, a gente tem que saber quem que é titular dessa ação, quem que pode pedir para o juiz a tomada de decisão apoiada, que também no direito a gente chama de legitimidade ativa. Então, quem que tem essa legitimidade? O Estatuto traz que é a própria pessoa com deficiência e que é plenamente capaz. A gente tem algumas discussões também se a tomada de decisão apoiada não poderia ser para todas as pessoas, mas o Estatuto traz que seria a pessoa com deficiência plenamente capaz que tem essa legitimidade ativa. Então, não pode ser nenhum parente, não pode ser o Ministério Público, nenhuma outra pessoa, igual acontece com a curatela, por exemplo. É a própria pessoa, como uma faculdade, uma escolha, que vai poder pedir essa homologação judicial do termo de apoio. E aí, então, a pessoa escolhendo pela tomada de decisão apoiada, ela tem que escolher 2 apoiadores. E esses apoiadores têm que ser pessoas idôneas, com vínculo de confiança, e não pode ter qualquer conflito de interesse entre a pessoa apoiada e os seus apoiadores. Então, escolhidos esses apoiadores, a pessoa ela vai elaborar um termo de apoio. E o que tem que ter nesse termo de apoio? Primeiro, a extensão e o limite do apoio. Então, a pessoa vai especificar nesse termo para quais atos que ela quer receber o apoio, para quais situações, e aí ela pode escolher também que um apoiador vai auxiliar em um determinado ato e o outro apoiador vai ser em relação a outro ato. E aqui é importante a gente saber que pode ser tanto para aspectos patrimoniais quanto para aspectos existenciais.
Por quê? Uma das mudanças, por exemplo, na curatela é que, hoje em dia, o legislador limitou a extensão da curatela para aspectos patrimoniais e negociais, apesar que a gente já tem algumas discussões em relação a isso também. Mas na tomada de decisão apoiada, ele não limitou em relação a isso, justamente pela autonomia da pessoa em poder escolher para quais atos ela quer receber esse apoio. Então, por exemplo, seja num contrato de compra e venda de um apartamento ou de uma casa, transações bancárias, empréstimos, esses aspectos estariam relacionados a questões patrimoniais, ou até mesmo com questões como planejamento familiar, técnicas de reprodução humana assistida, tratamentos médicos, que estariam relacionados com aspectos existenciais. A pessoa que vai poder escolher quais atos ela realmente quer receber esse apoio. E, além disso, a gente tem que ter no apoio o compromisso dos apoiadores, então, essa assinatura expressa, que ele vai estar concordando, né, e assumindo esse compromisso de que ele vai estar ajudando essa pessoa, dando esse apoio. E, por último, o prazo de vigência. A tomada de decisão apoiada, ela não pode ser por prazo indeterminado. A pessoa já tem que apresentar por quanto tempo ela quer receber esse apoio. Mas isso não significa também, quando estiver terminando o prazo, a pessoa apoiada, junto com seus apoiadores, ela possa pedir a prorrogação desse termo de apoio, mas ela precisa estabelecer por quanto tempo ela vai receber. Então, ela, elaborando esse termo de apoio, ela vai formular o pedido para o juiz vai colher o depoimento, né, ele vai pedir o depoimento tanto da pessoa apoiada quanto dos seus apoiadores, para verificar se não tem nenhum conflito de interesses. Ele vai depois escutar o Ministério Público e também vai ser assistido pela equipe multidisciplinar, justamente para verificar a questão da capacidade e do exercício, né, dessa autonomia. Uma questão também que a gente tem é que esse termo de apoio, ele vai produzir efeito perante terceiros, mas desde que esteja no limite desse termo de apoio. Então, por exemplo, se for um contrato de compra e venda, ele vai produzir efeito em relação a essa terceira pessoa que vai estar participando do contrato de compra e venda, porque vai estar dentro dos limites do apoio. E uma coisa importante em relação a isso é que o artigo traz que essa terceira pessoa, ela pode pedir a presença dos apoiadores e a assinatura dos apoiadores nesse ato. Mas a gente tem que entender que isso não significa que esse ato ele é condicionado à assinatura dos apoiadores. Então, mesmo se não existir essa assinatura, o ato vai ser válido, justamente porque a pessoa ela é plenamente capaz para realizar todos os atos na vida civil. Um outro ponto importante, e aqui a gente já pode apresentar uma crítica em relação a isso, é quanto à divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um de seus apoiadores. Então, a gente pode ter um caso que a pessoa apoiada, ela quer exercer um determinado ato, e um dos apoiadores não concorda com isso, acha que a pessoa pode ser prejudicada de alguma forma. Então, ele pode levar isso para o juiz, e o juiz, mais uma vez, vai ser assistido pelo Ministério Público, vai escutar o Ministério Público, e aí ele vai decidir se a pessoa vai poder realizar ou não aquele ato. E a gente pode se questionar, isso não significa que ele estaria violando a autonomia da pessoa, interferindo, a gente não teria uma interferência externa, tanto do apoiador quanto do Ministério Público e do juiz em relação à sua autonomia? Mas o artigo traz expressamente essa possibilidade. E, por último, em relação à negligência do apoiador, se o apoiador não estiver cumprindo com o compromisso que ele assumiu no termo de apoio, tanto a pessoa apoiada quanto qualquer outra pessoa pode oferecer denúncia para o Ministério Público, que vai passar isso para o juiz vai analisar todo o caso, e se for constatada realmente essa negligência, que ele não está cumprindo com esse compromisso ou violando algum direito da pessoa, o juiz vai vai excluir ela desse termo de apoio, e aí vai perguntar para a pessoa apoiada se ela quer indicar uma nova pessoa para assumir essa responsabilidade, ou se a partir disso ela quer extinguir o termo de apoio. E por último, em relação realmente também ao término do acordo, apesar da gente ter que possui um prazo de vigência, a pessoa apoiada não precisa esperar esse prazo acabar. A qualquer tempo, priorizando mais uma vez a sua autonomia, ela pode levar isso para o juiz e pedir o término do apoio a qualquer tempo.
Então, a gente entendendo um pouco do procedimento, a gente pode realmente passar para a reflexão e para os desafios que a gente vem percebendo em relação à aplicabilidade da tomada de decisão apoiada. Eu trouxe alguns pontos aqui hoje para a gente poder discutir, e o primeiro deles é justamente em relação ao reconhecimento da capacidade. Como eu disse, a capacidade ela deve passar por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Mas a gente sabe que na prática, infelizmente, tanto os juízes quanto também dentro dos tribunais, muitas vezes a gente não tem a presença de uma equipe multidisciplinar. Então, a pessoa, às vezes, chega com o pedido da tomada de decisão apoiada, mas acontece de ter apenas uma perícia médica, um laudo médico, atestando aquele tipo de deficiência, e por causa disso, o juiz entende que a pessoa não tem a capacidade para utilizar a tomada de decisão apoiada. Então, que ela deveria ser submetida à curatela. Então, por causa dessa ausência da equipe multidisciplinar, acaba que a gente tem, ao invés de aplicar a regra, que seria a capacidade, e a equipe multidisciplinar, a gente tem a aplicação da exceção pelo modelo médico, que não deveria ser mais utilizado. E em relação a isso, a gente pode, então, chegar a um segundo ponto, que é justamente a conversão da curatela para tomada de decisão apoiada. Quando a gente tem o processo de tomada de decisão apoiada, e ele é convertido para o processo de curatela, em relação a esse primeiro ponto que eu coloquei, o reconhecimento da capacidade pela equipe multidisciplinar. Agora, o contrário, quando é a ação de curatela para a ação de tomada de decisão apoiada, e o Código de Processo Civil utiliza ainda o termo interdição, existem outros pontos que a gente pode considerar. O primeiro deles é se o juiz, quando ele reconhecesse a capacidade da pessoa, então ele percebesse que ela não poderia ser mais submetida à curatela, se ele poderia, de ofício, converter a ação para tomada de decisão apoiada, ou seja, se ele poderia converter sem que a pessoa pedisse pela tomada de decisão apoiada. E aí a gente pode, criticar e se questionar justamente porque se é uma faculdade, se é uma escolha da pessoa ela poder utilizar a tomada de decisão apoiada, se ela que possui a legitimidade ativa, como que o juiz ia fazer isso de ofício, escolher os apoiadores, para quais atos ela ia receber esse apoio, igual ele faz com o processo de curatela. Então, a gente entende que a tomada de decisão apoiada, por ser uma faculdade, ela não pode ser uma imposição legal feita pelo juiz, e que isso estaria justamente violando a sua autonomia. Uma opção que a gente vem encontrando em algumas decisões é que o juiz, constatando que não poderia ser aplicado a curatela justamente pelo reconhecimento da capacidade, ao invés dele fazer a conversão de ofício, ele vai apenas informar a pessoa sobre essa possibilidade, falar, olha, a gente reconheceu a capacidade, não pode ser aplicada a curatela, mas existe hoje em dia um instituto que foi implementado pelo estatuto, que é justamente priorizando o exercício da autonomia, que é a tomada de decisão apoiada. E aí, em relação a isso, a gente pode pontuar uma terceira questão. Se o juiz poderia, por exemplo, abrir um prazo para a pessoa, para ela manifestar se ela quer utilizar a tomada de decisão apoiada, e aí nisso apresentar o termo de apoio nesse mesmo processo, ou se ela teria que ajuizar uma nova ação para poder utilizar a tomada de decisão apoiada. A professora Priscila, que foi orientanda da professora Yara, na dissertação do mestrado dela, ela defendeu que poderia ser no mesmo processo de curatela, justamente pensando na celeridade processual, nas custas, para a pessoa não ter que gastar mais tempo e também mais dinheiro para poder ter o seu direito reconhecido. Mas isso não é um consenso, em cada lugar a gente está encontrando decisões aplicando de diferentes formas. E aí, um terceiro ponto que a gente pode falar também em relação a isso é a possibilidade de coexistência da tomada de decisão apoiada e da curatela em favor da mesma pessoa. Então, a gente teria os dois institutos para uma mesma pessoa, mas aí, nesse caso, em relação a atos diferentes. E aqui, a gente pode pensar que se a gente reconhecer essa possibilidade, a gente estaria saindo de um modelo que é fechado, em que ou a pessoa ela é plenamente capaz ou ela é incapaz. A gente reconhecer a possibilidade dos dois institutos, então, passando pela avaliação da equipe multidisciplinar, que vai avaliar a deficiência e os impedimentos, poderia ser verificado, por exemplo, que para alguns atos
ela tem capacidade, então ela poderia utilizar a tomada de decisão apoiada, se quisesse, e para outros atos, ela não possui capacidade e não poderia exercer sozinha esses atos. Então, em relação a esses atos específicos, ela poderia ser submetida à curatela. Mas então a gente estaria reconhecendo justamente essas múltiplas formas de exercício das autonomias e das capacidades. A gente tem um projeto de lei que ainda não foi aprovado, que pretende fazer umas mudanças no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nesse projeto de lei, ele tem um artigo proibindo essa possibilidade de coexistência da TDA com a curatela. Então, se ele for aprovado, a gente não vai poder ter essa possibilidade. Um quarto ponto é em relação à interpretação do aspecto funcional da função da tomada de decisão apoiada com outros institutos que a gente tem no direito brasileiro. O primeiro deles é justamente a curatela. Como vocês podem ter percebido, existem muitas divergências em relação aos dois institutos, mas também tem uma interpretação em relação ao mandato e às diretivas antecipadas de vontade. Mas a gente pode entender que não, a tomada de decisão apoiada, ela não se confunde com nenhum desses dois institutos. Por quê? No mandato, a gente tem apenas a transmissão de poderes em relação aos atos específicos. Então, uma procuração que você vai colocar, que uma pessoa vai representar você em relação àqueles atos, vai exercer os atos para você, mas não é qualquer forma de apoio como é na tomada de decisão apoiada. É apenas uma transmissão de poderes específicos para determinados atos. E na tomada de decisão apoiada, a gente não tem qualquer tipo de representação ou assistência. É realmente um apoio para a pessoa poder exercer a sua autonomia. E em relação às diretivas antecipadas de vontade, também não se confunde com a tomada de decisão apoiada, porque nas diretivas antecipadas de vontade, elas estão relacionadas à escolha de tratamentos médicos. Então, a pessoa, em um momento que ela é plenamente capaz, ela consegue exprimir a sua vontade, ela vai estabelecer quais tratamentos ela quer ser submetida, ela quer que escolham por ela, quando em um momento posterior ela não puder mais exprimir essa vontade, ela não tiver consciência. Então, não se confunde com a tomada de decisão apoiada, justamente porque quando as diretivas antecipadas de vontade forem utilizadas, a pessoa não vai ser plenamente capaz, ela não vai estar exprimindo a sua vontade, o que é totalmente diferente da tomada de decisão apoiada. E aí, por último, uma crítica bastante forte em relação à tomada de decisão apoiada é pelo legislador ter escolhido um procedimento judicial. A gente tem alguns autores que falam que, por exemplo, por ser um procedimento judicial, se isso não causaria um desinteresse das pessoas, porque a gente sabe que a pessoa vai ter gastos para ter esse procedimento, e além disso pode demorar para ela ter o seu direito reconhecido, mesmo sendo um processo de jurisdição voluntária, que normalmente é mais rápido. Então, que isso poderia causar um certo desinteresse. Mas mais do que isso, a crítica que a gente tem também é justamente se a gente não poderia ter a tomada de decisão apoiada por um processo extrajudicial. Então, se não poderia ser feito por escritura pública. E aí, em relação a isso, a gente até discutiu também já no mestrado, com a Marina, que é orientando a professora Yara, também falou bastante sobre isso, se a gente não poderia ter pela escritura pública. E aí, as pessoas poderiam se questionar se não é por um procedimento judicial, por causa da avaliação da equipe multidisciplinar. Então, para a gente ter o reconhecimento da capacidade, que foi aquele primeiro ponto que eu coloquei, se não deveria ser um procedimento judicial para a gente ter realmente essa avaliação. Mas, pensando que a regra é a plena capacidade civil da pessoa, então, se fosse por escritura pública, por exemplo, a gente estaria respeitando a autonomia da pessoa e a sua capacidade, e aí, nesse caso o tabelião, que é o oficial que vai fazer, que elaborar a escritura pública, ele tiver qualquer dúvida em relação à manifestação da vontade da pessoa naquele momento, ele pode suscitar o procedimento de dúvida, que é levantar essa dúvida e encaminhar ela para o juiz, que seria competente, para ele poder avaliar a questão. Então, nesse caso, a pessoa não estaria desprotegida, a gente estaria apenas aplicando a regra, que é a capacidade, e aí, em caso de dúvida, o tabelião ele poderia encaminhar isso para o juiz. Então, como vocês podem perceber, a gente tem muitos desafios em relação à tomada de decisão apoiada, a gente não tem um consenso em relação à aplicação prática dela, e a gente também não tem um consenso nos próprios pesquisadores e quem estuda sobre a tomada de decisão apoiada.
E um ponto também que a gente percebe é que as pessoas não conhecem sobre o Instituto. Então, isso dificulta também a sua adaptação e a sua aplicabilidade. E aí eu trouxe aqui hoje algumas decisões para tentar exemplificar um pouco isso para vocês, mas em relação a todos esses pontos que eu trouxe, a gente consegue encontrar decisões também. Mas por causa do tempo, eu não consegui trazer uma decisão de cada aspecto. Mas eu escolhi 2 decisões primeiro, porque elas tratam sobre praticamente uma mesma situação, claro que com as suas especificidades, mas para a gente ver que em uma mesma situação, a gente tem uma decisão e de uma outra decisão totalmente diferente. E a primeira delas é uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no ano de 2019, e é uma pessoa com deficiência física, e aí foi reconhecida o seu impedimento físico, mas que ele tinha preservado a sua capacidade mental e intelectual. Então, ela conseguia exercer a sua capacidade, a sua autonomia em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, nesse caso, poderia ser deferida a tomada de decisão apoiada. E nesse caso específico, é interessante, eu não consegui trazer a decisão toda, porque ela é grande, mas era um homem com deficiência física, e uma das apoiadoras que ele escolheu era sua esposa. Então, o objetivo que ele queria, por causa da deficiência física, ele queria que alguém representasse ele em determinados atos, questões bancárias, para ele poder receber benefício do INSS. Então, em relação a isso, a gente pode pensar se essa medida, a tomada de decisão apoiada, era realmente apropriada, já que ele queria uma representação e não um apoio. Então, talvez, nesse caso, realmente a gente poderia aplicar outra possibilidade, como o mandato, e não a tomada de decisão apoiada. A outra decisão que a gente tem é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também, mas do ano de 2018, e é uma pessoa também com deficiência física. E eles colocam que eles reconhecem, né, que a pessoa tem preservado a sua capacidade mental e intelectual, mas que, por causa do impedimento físico que ela tem, seria deferida a curatela. E aí, nesse caso, vai contra tudo que a gente vem falando aqui hoje, tudo que o Estatuto traz e a Convenção também. Porque se a pessoa ela é plenamente capaz, ela não poderia ser submetida à curatela. A curatela é para casos excepcionais em que a pessoa vai precisar que alguém represente ou vai assistir ela para aqueles determinados atos. Então, aqui, em um mesmo caso, apesar de reconhecerem a capacidade, eles aplicaram a curatela. E aí, por último, eu trouxe uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para mostrar uma possibilidade de aplicação correta da tomada de decisão apoiada. E aqui, eles colocaram que foi ouvido o depoimento pessoal da pessoa apoiada, como eu disse, que é uma das partes do procedimento, e eles tiveram pareceres técnicos que justificaram a medida da tomada de decisão apoiada. Ou seja, aqui a gente teve a avaliação feita por uma equipe multidisciplinar que conseguiu verificar os impedimentos e as possíveis barreiras. E aí, nesse caso, atestando que a pessoa tem capacidade e que ela pode utilizar da tomada de decisão apoiada. Eles até colocaram, foi constatada a deficiência biopsicossocial, que é o modelo utilizado a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nesse caso, era uma senhora idosa, que tinha um certo grau de deficiência mental, e ela queria utilizar a tomada de decisão apoiada para questões bancárias, e por causa de alguma vulnerabilidade, ela não se sentia segura de tomar essa decisão sem ter um apoio. Então, ela escolheu 2 apoiadoras que iam auxiliar ela nessas questões para ela conseguir realmente tomar uma decisão. E é interessante que, nesse caso, um dos filhos dela queria submeter ela à curatela para poder decidir sobre essas questões patrimoniais. E ela, né, querendo exercer a sua autonomia, requereu a homologação do termo de apoio para poder receber esse auxílio nas suas tomadas de decisões relacionadas a essas questões bancárias. Então, diante de tudo isso, eu trouxe algumas considerações finais sobre a aplicabilidade da tomada de decisão apoiada. A primeira delas, a gente já vem falando nos encontros também, e é em relação aos tratados internacionais. Então, a Carta de Nova York, que é a convenção que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência, se os seus objetivos levam em consideração as diversidades e vulnerabilidades das pessoas com deficiência em outros contextos. Então, é claro que a convenção, ela tem um papel muito importante, ela trouxe mudanças muito importantes em relação ao tratamento destinado às pessoas com deficiência, porque a gente sabe
que durante muito tempo elas foram invisibilizadas, ocultadas, excluídas do convívio social, mas a gente pode pensar se nessa parte prática de aplicabilidade, esses desafios que a gente vem encontrando em relação à tomada de decisão apoiada e até mesmo em relação ao estatuto, se não é justamente porque não foram pensadas essas diversidades em relação a outros contextos. Então, a realidade das pessoas com deficiência aqui no Brasil, por exemplo. Então, ao invés da gente simplesmente incorporar esses tratados internacionais, a gente tem que pensar na nossa realidade, o que realmente vai funcionar e o que realmente vai ser efetivo. E aí eu trago uma outra reflexão, uma outra consideração, é que qualquer alteração que a gente for fazer na tomada de decisão apoiada, ou até mesmo no estatuto, que deve acontecer com a participação das pessoas com deficiência. Por exemplo, eu como pesquisadora dentro do direito, eu posso fazer uma pesquisa, indicar justamente esses desafios, os problemas que a gente tem em relação à prática, mas eu não posso impor as alterações. A gente precisa ter a participação dessas pessoas para que elas possam realmente dizer o que vai funcionar, o que a gente tem que levar em consideração. E aí, por último, e aí também o lema que a gente tem, né, das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Então, no direito também a gente tem que aplicar isso. E aí, por último, eu acho importante dizer que, apesar da tomada de decisão apoiada, ela ter todos esses desafios e ainda está passando por essas adaptações, justamente por ser um instituto novo, eu acho que ela tem uma proposta muito importante para o reconhecimento efetivo do exercício das autonomias das pessoas com deficiência. Então, para a gente ter realmente aquela mudança de paradigmas, de preconcepções, da gente sair de um modelo de substituição de vontade para um sistema de apoio, eu acho que a tomada de decisão apoiada pode ser bastante importante em relação a isso. Eu lembro que a professora Thaís Câmara, no terceiro encontro, questionou se a gente não teria outros institutos no direito brasileiro que poderiam substituir a tomada de decisão apoiada, se a gente precisa realmente ter ela. E eu realmente não vejo, eu não consigo ainda ver outro instituto que tenha o mesmo objetivo que a tomada de decisão apoiada. Porque, como eu disse, não é para representar a pessoa, não é para assistir a pessoa, não é para substituir a sua vontade. Ela quer receber um apoio diante de alguma vulnerabilidade, de alguma questão, para ela tomar a sua decisão. Então, eu acho que a gente não tem ainda um instituto que priorize essa questão. Então, por isso que eu acho que a tomada de decisão apoiada, ela é bastante importante nesse sentido. Então, é isso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado e estou aberta para quaisquer dúvidas, reflexões e considerações também em relação à tomada de decisão apoiada. Muito obrigada. Gostaria primeiro de agradecer, né, a Eloá, a sua disponibilidade em nos ajudar a entender melhor um pouco, né, a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. Ficamos extremamente honrados e satisfeitos com a sua apresentação e por ter aceitado o convite. Sua palestra, sem dúvida, enriqueceu muito a nossa experiência acadêmica, então esperamos que tenha contribuído também para a formação de todos e todas vocês. Vamos passar, então, para as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, ninguém postou nenhuma dúvida no chat, se sentir à vontade para abrir o microfone, fique à vontade. Eu levantei a mãozinha aqui. Pode falar, Yara. O André fez uma pergunta, mas eu vou falar um pouquinho antes, aí depois você faz a pergunta que o André colocou no chat, por favor, Dani. Queria inicialmente agradecer, né, a presença de todas e todos, mas em especial agradecer e parabenizar a brilhante exposição da Eloá, né, que, como vocês puderam perceber, é dona e proprietária desse tema, né? A relevância, né, de se estudar, de se conhecer, de se apresentar à tomada de decisão apoiada, reside justamente no seu desconhecimento, muitas das vezes pelas próprias pessoas com deficiência, né, Eloá? Então, assim, foi muito bacana, você conseguiu, né, demonstrar, inclusive, essa aplicabilidade, te agradeço profundamente, e é isso, aí eu vou passar para a Dani para ela fazer a pergunta do André que está no chat. Parabéns. O André disse assim, você disse com base no texto da Yara e da Natália que a autonomia se fundamenta na dignidade da pessoa humana e disse que, além de um princípio, a dignidade é um dos suportes do Estado brasileiro.
e sempre tenho muitas dúvidas em situações em que se sustentam uma consequência para a vida das pessoas em conceitos tão difíceis como a dignidade. A pergunta é: com que argumento eu poderia dizer que a autonomia está... Aí ele colocou embaixo, com que argumento eu poderia dizer que a autonomia está violada porque a dignidade está violada? Muito obrigada, professor André. Espero conseguir responder a sua pergunta. A gente estuda como a dignidade da pessoa humana, eu tenho como autora a professora Maria Celina de Bodin, e ela coloca que a dignidade, ela tem 4 postulados. E aí, um desses postulados seria justamente o princípio da autonomia. Então, eu entendo, né, a partir da sua pergunta, que a gente tendo, então, a violação da autonomia, a gente também teria a dignidade afetada por ser justamente um postulado. Eu acho que não tem como a gente fazer a valoração em relação a isso, né, do que seria a dignidade para uma pessoa, mas se ela tem um dos seus direitos violados por causa do exercício da sua autonomia, consequentemente, a gente estaria também afetando a sua dignidade. Então, se ela não consegue exercer a sua capacidade, se ela não consegue fazer as suas escolhas por imposições externas, por exemplo, a gente estaria privando o exercício da sua autonomia, e aí, por ser um dos postulados da dignidade, a gente também estaria afetando a sua dignidade. Então, eu pensaria mais ou menos nesse sentido, não sei se eu estaria respondendo a sua pergunta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Ana Carolina. Olá, Eloá. Parabéns e obrigada aí pela exposição. Acho que a gente aprendeu demais aqui sobre esse tema. E essa pesquisa riquíssima aí que você está fazendo, eu acho que a gente tem muito... a gente vai aproveitar muito isso, assim, da pesquisa das decisões aqui, né, do TJ de Minas Gerais, e eu sei que você ainda está aí, não terminou a pesquisa ainda, mas você tem você já deu para perceber alguma diferença na aplicabilidade aí da tomada de decisão apoiada em relação a outros tribunais, ou é algo que ainda não está, você não chegou nesse ponto, ou não conseguiu perceber essa diferença entre os tribunais aqui do Brasil? Eu ainda não terminei, não fiz todo o levantamento das decisões, mas pelos textos que eu venho estudando e também a pesquisa que a professora Yara fez com a Luana na graduação junto com a Priscila e também algumas pesquisas que eu já tive, a gente vê uma diferença gritante em relação aos tribunais. Então, as decisões que eu apresentei aqui hoje mesmo, a gente tem no Tribunal de Minas e no Tribunal de São Paulo. Então, a gente tem em relação a uma interpretação diferente, no outro, outra interpretação. E também, a gente vê que não é aplicada a tomada de decisão apoiada. Na maioria das vezes, quando você procura sobre a tomada de decisão apoiada, normalmente ela é direcionada com a curatela. Então, eles citam a tomada de decisão apoiada, mas, na verdade, o processo vai se tratar sobre a curatela. Então, apesar de não ter terminado a pesquisa e não ter feito todo o levantamento ainda, a gente consegue perceber, sim, que desde 2016, ela ainda não vem sendo aplicada da forma correta e também pouco aplicada, e que tem essas divergências entre os tribunais e também entre os próprios pesquisadores sobre a tomada de decisão apoiada. Bom, se mais ninguém tiver alguma pergunta, a professora Yara quer falar mais alguma coisa? Agradecer novamente, né, todo mundo. Obrigada, André, Ana Carolina, pelas perguntas. Pois é, André, eu e Eloá estaremos nos próximos dias lá no GCIP e a gente pode voltar a discutir essa questão, né? E realmente a gente segue essa referência e Eloá foi brilhante aí na resposta também, ou seja, eu sou suspeita, né, para falar de Eloá. Mas eu vi que sua mãe está aqui também, Eloá, que gracinha, parabéns, é muito bom, né, a gente ter a família por perto e a nossa grande família do DPD, agradecer cada uma e cada uma do projeto, do PDIC, né,
Yasmin e a Rai, né, que estão junto conosco nesse projeto específico e fomentando, né, essa discussão. E eu gostaria, né, de solicitar aqueles e aquelas que tiveram acesso a esse conhecimento aqui hoje, que multipliquem esse conhecimento, né, que levem as pessoas com deficiência a possibilidade, né, de que elas possam, uma vez se sentindo não muito seguras, né, para fazer um contrato, para escolher uma decisão de saúde, que elas saibam que existe um mecanismo jurídico de apoio e que isso não significa retirar a capacidade civil delas, né? Isso é o mais importante, é que a gente mantenha a capacidade, mas a gente tem um sistema jurídico de apoio. Por isso é que as vulnerabilidades nem sempre elas são exterminadoras de capacidade, mas elas são, na maioria das vezes, hoje, na perspectiva da dignidade humana, André, mecanismos de promoção de direitos, e é isso que a gente tem tentado passar aqui para vocês. Então, muito obrigada a todas e todos. Professora Yara, quero parabenizar todos aí, né? Para quem não me conhece aí, meu nome é Valicida Tavares, eu sou assistente social e trabalho com duas organizações de pessoas com deficiência. Aqui em Ouro Preto, que é a CODOP, Associação Comunitária dos Deficientes de Ouro Preto, e Mariana com a ADEM, Associação das Pessoas com Deficiência de Mariana. E a professora Yara sempre foi nossa parceira nos nossos eventos. E também, ontem, né, o Estatuto fez 6 anos e ainda existe muita luta. Então, contamos com vocês nessa luta para realmente a efetivação dos direitos, que é uma luta muito grande. Obrigada aí, parabéns a todos. Obrigada a você, Aparecida. E aí eu acho importante a gente compreender, né, que o nosso evento, ele chama os 5 anos, e aí é importante que a gente entenda isso. Realmente, ontem a lei, né, que deu origem ao estatuto, ela fez 3 anos da sua sanção, ela foi sancionada pelo presidente da República há 6 anos atrás. Mas ela só começou a ter valor jurídico de aplicabilidade em janeiro do ano seguinte. Por isso que esse ano nós estamos comemorando, ou lutando, ou discutindo e refletindo sobre os 5 anos da sua aplicabilidade, tá bom? Então, só a partir da fala aí de Aparecida, agradecer a sua presença aqui, Aparecida, e essa parceria, porque aí a gente tem que lutar, a Eloá mostrou decisões judiciais aí, que as pessoas ainda usam nomenclaturas que não são adequadas, apesar dos 5 anos ou dos 6 anos, né, de vigência e o vigor de uma lei. Mais do que isso, né, a Eloá mostrou no começo da sua apresentação que a Carta de Nova York, que mudou o conceito né, médico para o conceito biopsicossocial, para o conceito social de deficiência, que, portanto, reconhece essa deficiência muito mais na sociedade do que nas pessoas, né, ela é desde no mínimo 2009, né, na sua concepção constitucional, e a gente ainda encontra umas decisões judiciais recentes e aplicabilidades práticas de utilização de nomenclaturas que são inadequadas ao modelo atual de deficiência. Então, a nossa luta é muito grande, né, a gente tem que fazer as nossas parcerias e continuar aí essa luta, contamos com todas e todos aí para isso. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, então, agradecer a presença de todos e todas, especialmente a Eloá, por ter aceitado, pelas contribuições, também a professora doutora Yara Antunes de Souza, pela apresentação, pela excelente coordenação do nosso evento, do projeto. Agradecer também à Prace, à Proex, ao Departamento de Direito e ao programa PPGD, Novos Direitos, Novos Sujeitos, por todo o apoio. Gostaria também de reforçar que o link para a aferição de presença está no chat, e pedir a atenção de vocês no preenchimento do formulário, e que ele ficará disponível apenas 1 hora após aqui o fim do nosso evento. As informações serão utilizadas para a emissão de certificados e serão enviados por e-mail posteriormente. Além disso, gostaria de antemão a convidá-los para o nosso próximo encontro, o 5º encontro, que será realizado no mês que vem, em agosto, cujo tema será sobre capacitismo. Iremos divulgar mais detalhes em breve nas nossas redes sociais, o DPD, no Instagram, no Facebook, @DPDUFOP. Então, mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite a todos. Espero vocês no nosso próximo evento.
Você poderia, por favor, colocar o link novamente, porque eu caí, aí apaga as mensagens. Aproveitando, só queria novamente agradecer pela oportunidade, pelo apoio. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido compartilhar um pouco da minha pesquisa e continuar aberto para a gente continuar as discussões. Caso alguém tenha interesse, pode me mandar e-mail, mensagem, que a gente continua as discussões também. Muito obrigada a todas e todos.